Pronto. Terminei aqui de arrumar, né? Os elementos aqui. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém? Prazer, né? Mais uma vez, mais um dia de nos encontrarmos, né? Estamos aqui aos domingos, quartas-feiras também. E que bom estarmos reunidos. Que bom estarmos aqui todos juntos com um propósito, né? De aprender mais da palavra de Deus e adorar o seu santo nome. Isso é muito significativo para a gente, tá? Nos tempos de hoje, nas demandas que temos durante o dia, durante a semana, durante o mês, reservarmos um período para compreendermos o que a palavra do Senhor tem a dizer para as nossas vidas, e isso em comunhão, tá? Então, a todos que estão aqui, sejam bem-vindos, principalmente os visitantes. Tem visitantes aqui? Pessoas que estão aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindas, tá bom? Que Deus abençoe. E aos irmãos da casa, né? Que bom poder encontrá-los. Então, estamos concluindo a leitura, a compreensão, a interpretação, o estudo das cartas gerais, né? Hoje com o livro de Judas, no capítulo 1. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias em Judas, no capítulo 1. Temos como tema para a noite de hoje, após a leitura e aquilo que Judas nos apresenta, né? É tempo de lutar pela fé. Amém? E sobre isso vamos fazer uma breve oração. Amém, Deus. Queremos te agradecer por tua fidelidade e que neste momento, assim como diz em tua palavra, Senhor, que o teu nome seja exaltado, Deus. Que o Senhor cresça, que eu diminua, Senhor. Que o Senhor seja exaltado e que nós, Senhor, sejamos diminuídos aqui, Pai. Que seja o teu nome exaltado, que seja o teu nome glorificado neste momento, Pai. Assim oramos, te agradecendo por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu quero inicialmente com os irmãos, nesse momento, né, de pregação, iniciar uma conversa sobre a proposta. O que é que Judas está querendo nos dizer neste livro com a sua escrita, né? Nesta carta com a sua escrita. Então, como falei inicialmente, é a última carta dessa sessão de cartas gerais, após as cartas de Paulo. Temos Tiago, Pedro, com 2 cartas também, João, e concluímos aqui essa sessão com o livro de Judas, né? Tiago com a mensagem falando sobre qual é o verdadeiro sentido da nossa reunião, desse nosso movimento enquanto religião, o que é que significa religião. Depois temos Pedro também, com orientações de como devemos lidar, de como devemos nos comportar enquanto cristãos. João também se referindo de uma maneira bem diferente daquilo, de como ele se comportava, de como ele conversava com Jesus também, mas lidando com os destinatários de sua carta como filhinhos. E aqui em Judas temos orientações bem específicas também, semelhantes àquelas que Pedro apresentou em suas cartas, falando sobre a atenção que devemos ter sobre aquilo que está ao nosso redor dentro da igreja, sobre aquilo que está sendo discutido, quais são as ideias que estão sendo apresentadas dentro do nosso contexto. Então, meus irmãos, só nessa introdução daquilo que Judas tem a nos dizer, aqui na palavra, né, na escrita dele, o que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, é que temos basicamente 2 lutas em nossas vidas, né? 2 preocupações. Precisamos nos preocupar, sim, com aquilo que o mundo arquiteta, com aquilo que o mundo diz sobre a igreja, sobre Cristo, sobre Deus, sobre a fé, mas principalmente também sobre os assuntos que estão circulando aqui dentro. Quais são as ideias, quais são as teorias ou teologias que estão circulando aqui dentro. E sobre isso, Judas vai nos escrever uma carta, né, com orientações gerais de como devemos proceder. Então, sobre essa carta, alguns estudiosos indicam que ela foi endereçada a crentes das igrejas da Ásia Menor. Tá? Então, com uma carta geral dando orientações de
como proceder com determinados assuntos que, por vezes, aparecem na igreja. Mas outros compreendem que os destinatários, principalmente por conta do que está escrito, né, ali nos versículos 5 ao 14, são os crentes da Palestina, porque está falando especificamente sobre a história do povo judeu, né, a sua libertação. Então, tendo essa introdução, eu quero ler com os irmãos Judas, versículos 1 ao 4, e depois a gente lê o versículo 11. Então vamos lá? O livro nos diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Versículo 2: que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava em escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 4: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículo 11 nos diz: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Amém? Então, temos essa introdução, essa escrita de Judas, e é uma defesa da fé contra os falsos ensinamentos, contra a imoralidade que por vezes quer adentrar no nosso meio, adentrar no meio da igreja. E como terceiro ponto aqui na introdução, há então uma grande preocupação de Pedro, que já tinha também falado sobre isso, pelo menos recomendado um comportamento dos cristãos, de como devemos andar, de como devemos pensar, e nos afastando de toda imoralidade. Judas nos traz isso novamente em relação aos falsos ensinadores que eram aceitos nas igrejas desde aquela época. Algo não muito diferente nos dias de hoje. Em muitas igrejas em que pessoas, muitas vezes sem compreender a palavra, ou compreendendo e querendo desvirtuar, simplesmente estão dentro do templo. Então, uma apostasia presente à época, e por isso o discurso e o tema de hoje de batalha pela fé, né? Que uma vez foi dada aos santos. Então, em Judas, já no versículo 13, aqui eu quero repetir com os irmãos, o autor nos diz: amados, enquanto eu empenhava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de o fazer para vos exortar a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É essa a mensagem de Judas, é isso que o Senhor quer nos falar nesta noite. E aqui a gente vê uma intenção do autor. Eu estava em casa refletindo sobre essa mensagem, sobre o texto, o versículo, e olha só o que é que ele está nos dizendo aqui, que em um determinado momento ele estava preocupado em escrever, em falar e explicar sobre a salvação, e é isso que nos move, e é por isso que estamos aqui, porque fomos alcançados pela graça, somos salvos, hoje não mais pertencentes ao inferno, mas sim com a promessa e com o prêmio da salvação. Amém, igreja? Então é sobre isso, nós temos isso, essa garantia em Jesus Cristo, mas a situação estava tão complicada que ele deixa de falar sobre a salvação para falar e explicar especificamente sobre as pessoas que estão adentrando de maneira equivocada ou mal intencionada dentro da igreja. Então, por vezes, meus irmãos, a gente não precisa ou não devemos falar ou deixar o assunto da salvação de lado para defendermos a fé, para batalharmos pela fé. É isso que aqui no versículo 3, Judas
está apresentando. Ele iria escrever sobre a salvação, mas a situação estava tão complicada que ele deixa o assunto de lado e resolve falar sobre aqueles que estão falando de maneira equivocada em relação à salvação, deixando a fé de lado, colocando assuntos contrários àquilo que a Bíblia, aquilo que Jesus já tinha falado e já tinha evangelizado há um tempo atrás. Amém? Sigamos. Então, primeiro ponto, a identidade e o propósito do autor. Vemos isso nos versículos 1 e 2. A apresentação, Judas se identifica, se os irmãos lerem aí no versículo 1. Vamos lá? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Então ele se apresenta, né? Judas, ele era irmão de Jesus, né? Meu irmão de Jesus, irmão de Tiago também, mas se apresenta inicialmente como um servo. Com toda humildade, ele não se arvora nem dizer eu sou irmão de Jesus Cristo, irmão do grande Salvador. Mas ele diz humildemente, eu sou servo do Senhor e irmão de Tiago, mas também irmão de Jesus. Entretanto, ele apresenta também uma autoridade. Ele sabe o que está falando, porque conviveu com Jesus. Então ele tem 2 itens aí. Humildade sim, porque ele se apresenta como servo, mas autoridade também. E é o que a gente precisa na defesa e na batalha pela fé. Mostrar autoridade naquilo que Deus colocou em sua vida, naquilo que Deus marcou em seu coração. E muitas vezes lá fora, a gente vai precisar dessa palavra, dessa autoridade. E aqui dentro também, defender aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Defender aquilo que baseia a nossa fé, que baseia a nossa vida cristã. Eu preciso sim ter a autoridade, conhecer sim o que a palavra diz, conhecer sim e saber o que Deus está falando ao meu coração e apresentar o verdadeiro evangelho. Tem os destinatários também, e ele classifica, né? São destinatários bem específicos, pessoas que foram chamadas, pessoas que são amadas em Deus e guardadas em Jesus Cristo. E esses somos nós. Fomos chamados por Deus, amém? Amados em Deus também e guardados em Jesus Cristo. E eu gosto muito dessa expressão e da imagem também que isso representa, né? Porque somos guardados em Cristo. Somos guardados pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz. E eu costumo ter essa imagem, né? Talvez por conta do contato com os surdos, com a língua de sinais. Muitas vezes os surdos imaginam as coisas ou veem as coisas, interpretam a partir da imagem, né? Nós interpretamos por conta do som, daquilo que a gente ouve. Então, quando eu falo água, quando eu falo um contexto, o que aparece na nossa mente são palavras. Mas para os surdos, são sinais, são imagens. Então, essa imagem de guardados em Jesus Cristo significa o sangue de Jesus mesmo em nossas vidas assim. E quando Deus nos olha de lá de cima, Ele está vendo vários pontinhos vermelhos. Não é mais o tom da sua pele, não é mais a cor do seu cabelo, a cor da sua camisa, mas sim o vermelho, né? O sangue de Cristo, né? Quando Deus olha, Ele vê assim, ali tem o sangue de Jesus. Ali também tem o sangue de Jesus. Ah, não é mais azul, amarelo, preto, branco, vermelho. É o sangue de Jesus que Deus está vendo. E por isso somos guardados em Cristo. Então, um lembrete do privilégio da segurança que temos, né? Estarmos cobertos pelo sangue de Jesus não foi um comportamento ou uma ação nossa, mas sim um sacrifício de Cristo por nós. E o desejo do autor também, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicadas. Então essa misericórdia, né? O castigo que eu merecia e não recebi. Para quem é pai e mãe, ou outras pessoas também que lidam com cuidado, podem pensar, né? O que é isso? Às vezes aquela vontade de dar uma palmada no filho, mas não vou receber aquilo que eu mereço. É isso que Deus faz constantemente conosco, todos os dias, a cada manhã. É isso que a palavra nos diz, a cada manhã as tuas misericórdias são novas. Nós não recebemos aquilo que merecemos ou mereceríamos. Então, nesses 2 primeiros versículos, irmãos, compreendemos isso. Essa apresentação do autor, quem ele é.
Então, de forma humilde, servo de Jesus Cristo, mas apresenta a sua autoridade enquanto discípulo. Os destinatários, que são as pessoas chamadas, amadas e guardadas em Jesus Cristo. E o desejo do autor, que a misericórdia, a paz e o amor esteja sobre nossas vidas. E aqui a gente adentra mais um pouquinho justamente no versículo 3, que é o versículo-chave deste capítulo, a intenção original de Judas, né? Então, a mudança de assunto, aquilo que eu falei para os irmãos, ele inicialmente está falando, ou melhor, queria falar sobre salvação, mas muda de assunto e fala sobre apologética, sobre defesa da fé, sobre onde estamos firmados. Né? Às vezes, eu estava em casa assim, me perguntando, né? Mas Senhor, essa é a nossa preocupação mesmo, né? Falar sempre para o outro sobre a salvação, de evangelismo, e está correto, mas não é apenas isso. Aqui dentro a gente precisa também falar sobre as coisas certas, sobre os assuntos certos, aquilo que a palavra apresenta. Por mais que seja desafiador, né? Aquela palavra que mexe no coração, que exige de você uma mudança de comportamento. A gente não está falando, nesse caso, sobre salvação, mas mudança de comportamento. Como o filho deve se comportar, como a esposa deve se comportar, como o marido deve se comportar, como os homens devem se comportar, como as mulheres devem se comportar. É sobre isso que o texto também nos convoca. E nessa mudança de assunto, a intenção original do autor, ele queria falar inicialmente sobre salvação, mas está apresentando para a gente a doutrina básica cristã, defesa da fé e a necessidade urgente. Então, a presença de falsos mestres, de falsos professores, ameaça à verdade, o fizeram mudar de foco. E aqui a gente pode lembrar de Apocalipse, no capítulo 2. Eu convido os irmãos a abrirem Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. (12, 13), mas eu vou ler com os irmãos versículo 14, tá? Que é justamente a condenação em relação à igreja de Pérgamo. O que é que estava acontecendo ali? A doutrina dos nicolaítas. E o texto nos diz assim: tenham, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. É o ensinamento aqui do texto, o que é que está acontecendo na igreja de Pérgamo, essa ideia, né? Essa doutrina, esse falso ensinamento de como as pessoas deveriam se comportar dentro da igreja. Então, o que a gente está encontrando em Judas, aqui, encontra, né, tem essa similaridade em relação ao que está sendo apresentado em Apocalipse e como a gente deve também se comportar nos dias de hoje. Então, precisamos estar atentos ao espírito do tempo. O que é que hoje está sendo dito e que necessita desse posicionamento nosso de batalha pela fé? Às vezes você, eu, né, compreendemos uma visão de mundo, uma cosmovisão de determinado tema, que esse assunto deva ser abordado. Entretanto, o espírito do tempo, o que a nossa sociedade hoje, o que a igreja hoje está solicitando é outra coisa, é outra abordagem. E foi essa leitura que Judas fez. Naquele determinado momento, ele fala que ele gostaria de apresentar um determinado tema, no caso a salvação, mas ele fez a leitura do seu tempo, a leitura do seu espaço e entendeu que precisava de uma outra abordagem, de um outro assunto. Então, precisamos estar atentos também, meus irmãos, ao que Deus está falando. O que é que Deus está realmente ministrando para a sua vida e que é você que tem que falar dentro da igreja, com os irmãos, é você que tem que falar no seu espaço também de trabalho e em casa,
Não é apenas aquele tema ou assunto que você tanto gosta, que você se sente confortável, mas talvez um outro que traga mudança para você e para outra pessoa também. Para você e para o próximo. Para você e para alguém da sua família, para alguém do seu trabalho. Para você e para o seu irmão dentro da igreja, dentro do seu ministério. Então eu creio que um dos maiores desafios dos cristãos hoje, da gente, é entender o que Deus está falando. Qual é a orientação devida para a gente. Ter essa sensibilidade que Judas teve, né? De mudar de tema, de compreender o que é que precisa ser dito, de mudar também o seu pensamento, de mudar também os sentimentos do coração e apresentar isso para a igreja. Sigamos. Então estamos aqui nessa segunda parte. Falamos inicialmente sobre a identidade e o propósito do autor. Nessa segunda parte, sobre a mudança de assunto e o apelo central, que é de batalha pela fé. E aqui o mandamento que encontramos nessa primeira parte do livro, da carta, né, de exortação para batalhar pela fé. E aqui a gente se apega ao significado da palavra, né? Meus irmãos, batalhar tem um sentido assim simples, singelo, é uma conversa cotidiana de um café que você toma pela manhã com alguém, ou você precisa batalhar por alguma coisa. É uma coisa assim simples, fácil. O que a gente entende por batalha não é. Batalhar é lutar com vigor. O sentido da palavra aqui no texto, né, do grego para o português, o que a gente consegue compreender é lutar com vigor, como uma competição, como guerra. Então, o que Judas está nos apresentando aqui é que ele precisava batalhar, entrar em uma guerra, estava instruindo também os outros irmãos a entrarem nesta batalha para tirar todo e qualquer ensino enganoso dentro da igreja. Todo e qualquer ensino enganoso dentro da igreja, entre os irmãos, entre os grupos, e daquilo que não condizia com o que Jesus já tinha apresentado. Daquilo que não condizia com o que Judas tinha aprendido, daquilo que não condizia com a fé. Então, a fé refere-se ao corpo de doutrina, que foi uma vez por todas entregue aos santos. Então, era essa a batalha de Judas. Defender a fé, aquilo que foi entregue a ele, na convivência e no relacionamento com Jesus Cristo, e que não precisava de nenhuma alteração, e que não precisava de nenhuma mudança. E a razão da urgência a gente encontra no versículo 4, e o texto nos diz assim, deixa eu ver na versão NA. Judas, no capítulo 4, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Era sobre isso que Judas estava lutando, batalhando, pois estavam dizendo ou querendo corromper, estavam dizendo ou querendo fissurar a ideia de Jesus enquanto único e suficiente Salvador, né? Fissurar a ideia de que nós já temos a mensagem completa que é em Jesus, nós já temos a salvação completa que é em Jesus. E muitas vezes, de épocas em épocas, pessoas, ideias e teorias aparecem querendo manchar isso. Dizer que você pode ser salvo por uma outra via, que você pode alcançar, né, a plenitude, ser glorificado por uma outra via, senão por Jesus Cristo. Mas diante da palavra de Deus, daquilo que nos foi apresentado, a fé está baseada e deve ser direcionada em Jesus Cristo. É Jesus que basta para as nossas vidas. E quais são as características dos falsos mestres? Antes disso, que eu quero apresentar para os irmãos 4 pontos, lembrar do texto que está lá em Hebreus. E eu convido os irmãos também para abrirem lá em Hebreus, que é a revelação de Deus. Em Hebreus também nos apresenta
em que estamos baseados, né? Em quem estamos firmados. E o texto nos diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, hoje, né, com Jesus Cristo, após a sua crucificação e ressurreição, é nele que precisamos e que temos que confiar. Não há nenhum outro, não precisamos de nenhum outro. A nossa fé está baseada em Jesus Cristo. Mas o que Judas está apresentando aqui é que houve infiltrações. Certos indivíduos se introduziram sorrateiramente como espiões ou parasitas. E aí no estudo, né, que a gente acaba fazendo para compreender melhor a palavra, essa expressão aqui, né, se introduziram de maneira sorrateira, indivíduos se infiltraram, é como se fossem parasitas. Vocês já viram a função de um parasita? Quando um parasita, um verme entra no seu corpo, no corpo de alguém que você cuida, do bebê ou do filho, o que é que você faz? Qual é a nossa medida? É de calminho aqui, vou te dar um chá. É chá que a gente dá? Não dá para resolver isso com chá, né? A depender do caso, é urgente, você tem que lutar para tirar esse parasita. Então é com um remédio específico, né, uma consulta também específica, um tratamento específico, até que esse parasita saia. Então, eu estava lembrando também sobre o trabalho, vamos dizer assim, né, a função de um parasita. Os irmãos sabiam que tem parasitas específicos que controlam o cérebro de um animal? E simplesmente coordena, né, e manipula, faz com que esse animal se movimente para qualquer lugar que o parasita queira. Então, tem algumas formigas ou outros insetos que acabam sendo hospedeiros desses parasitas ou vermes. Os vermes se acoplam no cérebro e indicam qual é o lugar que esse outro inseto deve se locomover, deve ir, porque vai ser um ambiente ideal para que esse parasita possa se reproduzir ou se sinta mais confortável. Sabiam disso? E é assim que acontece também. Por vezes, esses aqui que estão sendo apresentados, esses indivíduos que se introduzem, eles querem de maneira sorrateira coordenar determinadas ações ou ideias dentro da igreja. É sobre isso que a gente tem que evitar. Fugir dessas ideias que não condizem com o que a palavra fala. E quais são as características dos falsos mestres? Primeiro, o que o Judas apresenta, né? A carta apresenta. Sua condenação estava há muito anunciada. Não se enganem. Aquele que se levanta de maneira deliberada, né? Ou então sabendo até da palavra e não se preocupa em buscar mais dela para fazer corretamente como o Senhor orienta, aqui a gente já encontra uma condenação já anunciada pelo próprio Deus. Quem se levanta de maneira sorrateira para fissurar ou quebrar as ideias da fé, para querer manchar, né? Tentar manchar a verdade que nós acreditamos de que Jesus é o único Salvador, já há uma condenação para esses. São ímpios também, vivem sem o respeito de Deus, distorcem a graça de Deus, transformam a liberdade em licenciosidade para justificar a imoralidade, achando que podem fazer absolutamente qualquer coisa porque se sentem salvos. Não, eu sou salvo, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, então eu posso pecar, fazer isso aqui de maneira abundante, de maneira corriqueira, cotidiana. Porque eles acreditam dessa forma, que se eu sou salvo, eu posso simplesmente pecar. E, por fim, eles negam a soberania do nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo. Não reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador. E a gente volta lá para o livro de Judas, e aqui já finalizando,
E o texto nos diz as características, né? As características desses falsos mestres. Versículo 11, convido os irmãos a abrirem, em Judas, no versículo 11. E o texto nos apresenta 3 perfis dessas pessoas. 3 perfis. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Caim que foi invejoso, que por conta dos sentimentos não trabalhados acabou matando o irmão. E movidos por ganância caíram no erro de Balaão, que se colocou como um influenciador para desvirtuar o comportamento do povo de Israel, né, influenciando um rei. E foram destruídos na revolta de Corá. Pessoas que se levantam para causar rebelião dentro da igreja. Então, esses 3 perfis, né, o perfil que é assassino, e eu não quero ser específico em relação ao corpo, mas às vezes você é assassino em relação às emoções e sentimentos do outro, que caíram no erro de Balaão. Então são pessoas dissimuladas que aproveitam determinados espaços e querem influenciar de maneira negativa e que se revoltam, né, que se rebelam contra as ideias, contra aquilo que está sendo apresentado à igreja, aquilo que é apresentado biblicamente à igreja. A pessoa de maneira deliberada se levanta contra isso. Então são esses 3 perfis que a gente precisa fugir. E meus irmãos, qual é, né, a nossa ação, nosso comportamento? O crente, a gente precisa, mais do que nunca, não só para o nosso contexto aqui dentro, mas fora também, precisamos conhecer as Escrituras profundamente. Precisamos da iluminação divina diária, entendermos a palavra, para que possamos visualizar e compreender que ideia que está sendo apresentada. Eu costumo dizer e pensar, principalmente por conta do trabalho, né? Eu não consigo entender absolutamente tudo, né? Todas as teorias que são apresentadas lá, e às vezes até em relação à teologia, né? São tantas coisas. Bíblia, a gente consegue compreender, somos iluminados, mas são tantas teologias, né? Tantas linhas que aparecem, que a gente não consegue dar conta. Eu, pelo menos, não consigo dar conta de tantas coisas. Entretanto, e principalmente, somos filhos de Deus iluminados pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Então, qualquer ideia, né, eu não preciso conhecer todas as teorias que o mundo apresenta. Mas quando eu vejo que tem uma coisa que está, olha, isso aqui não bate com o que está escrito aqui. Então não serve, a gente descarta. E não dá para a gente ficar pegando as teorias, né, bonitas, polidas, que são brilhosas, né, brilhantes do mundo, para querer encaixar com o que a Bíblia diz. Eu tenho muita dificuldade assim nessa questão de compreender o mundo e tentar encaixar o que a Bíblia apresenta com as coisas do mundo. De tentar, de alguma forma, atualizar o que a Bíblia já nos apresenta. Eu, particularmente, tenho dificuldade em relação a isso. Porque, sobre todos os assuntos que eu conheço, que eu tenho contato, a Bíblia já apresenta uma resposta. Sobre tudo. Então, se eu quero discutir sobre racismo, a Bíblia apresenta para mim assuntos, versículos, pessoas em que eu consigo compreender e conversar com o outro sobre racismo. Em relação à identidade também, com a identidade que a gente precisa assumir, a Bíblia, meus irmãos, já nos apresenta isso de maneira muito simples. A nossa identidade é em Cristo Jesus e ponto. Né? Do relacionamento familiar, do relacionamento com o outro, de como lidar com os estudos, de como lidar com o trabalho, de como lidar com seus amigos, com o próximo. A Bíblia nos apresenta sobre tudo. Filosofia também, a Bíblia já nos apresenta absolutamente tudo. Então você precisa conhecer bem a Bíblia para discernir aquilo que diverge da vontade de Deus. E eu quero concluir falando exatamente sobre essa demanda apresentada por Judas em sua carta, né? Que é a defesa da fé, com muito vigor, sim, batalhando por isso, mas em firmeza e com amor, né? Com espírito de luta, sim, mas com amor
e firmeza. Batalhar pela fé não significa ser briguento ou rude, mas ser firme na verdade. O apelo de Judas é feito aos amados, é para a gente, lá no versículo 3. A luta pela verdade deve ser motivada pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, protegendo do engano. Então, quando a gente resolve internalizar essa ordem, né, essa instrução de Judas, significa que eu amo o meu irmão, que eu estou preocupado com o próximo. Quando eu internalizo isso, eu quero também que as outras pessoas que vão conhecer, que vão adentrar aqui, estarão acessando a verdade que está na palavra de Deus, estarão acessando a Jesus Cristo. E eu concluo com os irmãos aqui, falando que a fé nos foi entregue para ser guardada, devemos guardá-la no coração, mas também transmitida de forma intacta. A exortação de Judas nos lembra que a apatia não é uma opção quando a verdade de Cristo está em ataque. Então, se eu compreendo que a verdade em Cristo está em ataque, estão querendo fissurar, eu preciso apresentar da maneira mais clara possível e batalhando a palavra da verdade. E batalhando mostrar a Jesus Cristo. Para mim sempre, para o meu próximo que está aqui, no meu contexto, e para os que estão lá fora também. Amém, igreja? Convido a todos ficarem de pé. Vamos orar nesse final, mas eu quero fazer um convite. Se você, por um acaso, é um visitante e quer conhecer mais a Jesus, você pode levantar a sua mão e entenderemos que o seu momento de entregar a sua vida a Jesus, mediante ao convite da palavra, a isso que está sendo apresentado. E para aqueles que querem cada vez mais batalhar pela fé, que o Senhor nos cubra com a sua graça e que tenhamos essa força do Espírito Santo. Porque somente através do Espírito Santo podemos e poderemos, batalhar, na defesa da fé, através das instruções, das cartas gerais. Judas nos apresenta aqui essa ideia, essa proposta de batalha. Temos, como falamos aqui no início, muitas ideias iniciais, muitas propostas que são válidas, que são legítimas, mas o Espírito Santo também nos chama para essa batalha, para esse movimento de defesa, de apresentação correta da palavra. Amém? Deus, queremos te render graças por esta noite, por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nos livra, Senhor, de todo mal, que possamos identificar no nosso meio, em qualquer meio que estejamos, Deus, em nome de Jesus, aquilo que não está de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que possamos identificar, Deus, sim, ideias que não condizem com aquilo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, com aquilo que já foi revelado, Deus, às nossas vidas, e que possamos, com firmeza e amor, apresentar a Tua verdade, Senhor, apresentar a palavra, Deus. E o Senhor tem instrução para as nossas vidas, Senhor, em todas as áreas. Então, muito obrigado, Senhor, por este momento, Deus, por este dia, por Tua palavra. Senhor, oramos te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém.